Na nossa aula de educação física, a gente vai falar sobre a quadrilha, ok? Vocês devem estar se perguntando: a quadrilha, professor, de festa junina, sim. Quadrilha é uma manifestação artística, né? É uma manifestação cultural e é uma dança. E como a gente está falando de dança ultimamente em educação física, nada melhor do que trazer um pouco da história da quadrilha para nossa aula de educação física. Então, vamos lá? Então, pessoal, historicamente falando, vocês lembram que lá na aula de terça-feira de história, eu falei que a quadrilha ela foi trazida para o Brasil no período colonial pelos portugueses e que ela possuía elementos franceses, né, europeus, e só quem dançava essa dança eram os nobres, eram os ricos, né? E era com outro tipo de instrumento musical, outros tipos de música. As roupas também eram aquelas roupas pesadas, longas, aqueles ternos, aqueles vestidos pesados e longos. E como os portugueses vieram explorar o Brasil, né, vieram colonizar o Brasil, se instalar aqui no Brasil, trouxeram um pouquinho da cultura deles, né? A festa junina é uma é uma festa tipicamente católica, né? Tipicamente religiosa. E como eles eram muito religiosos, trouxeram um pouquinho da cultura deles. Além de ter trazido também os negros trouxeram um pouquinho da cultura deles e os indígenas, que já possuíam sua cultura aqui, né, só se misturaram. Eu tô com essa foto aqui, ó, para vocês verem como era as roupas das quadrilhas naquela época, né? Era uma coisa mais chique, né? Uma coisa mais comportada. Os vestidos não eram de xadrez, não eram tão coloridos assim. Então, a família real, né, trouxe para o Brasil a quadrilha. E quando chegou aqui, o povão, né, vamos dizer assim, os negros e os indígenas, gostou daquela dança, viu que era uma coisa muito bonita, só que eles não tinham o dinheiro que os nobres tinham, né? Eles não tinham o dinheiro que aqueles homens ricos tinham. Eles não possuíam as roupas bonitas que eles tinham, os instrumentos musicais que eles tinham. Aí eles acharam aquilo bonito e disseram assim: bora fazer também uma, só que a gente vai fazer do nosso jeito. Algo que foi que eles fizeram. Vou contar para vocês agora. Eles pegaram, né, as roupas velhas, remendos de roupa, fizeram as roupas deles, pegaram elementos rurais, né, caipiras, os instrumentos musicais que eles tinham, né? E as roupas, como aqui no Brasil é um país muito quente, sempre foi um país muito quente, né? Não podiam usar aquelas roupas longas, aquelas roupas muito iguais a essas, muito pesadas, que esquentavam muito. Então, eles pegaram aquelas roupas mais, né, fresquinhas e surgiu a quadrilha daí. Então, pessoal, a quadrilha nada mais é do que uma mistura de culturas indígena, europeia, francesa, negra. E com o tempo, né, com o passar do tempo, foi se modificando. Então, aqui, ó, se vocês derem pausas, se vocês derem pausa, vocês vão entender. Aquilo que eu falei ainda há pouco está aqui, né, de maneira mais simplificada. Então, pessoal, a quadrilha, ela nada mais é do que uma mistura de culturas que dá-se a quadrilha de hoje. Entenderam? Então, eu queria que vocês entendessem que a quadrilha ela é uma dança, né? Por isso que a gente está falando nela em educação física,
uma manifestação cultural. Uma manifestação cultural, ela faz parte da nossa cultura. No Brasil inteiro se comemora as festas juninas, se dança quadrilha. Mas é aqui no Nordeste, onde a gente vive, onde tudo começou, que ela ganha mais riqueza, que ela ganha mais expansão. Então, o jeito caipira de falar, essas roupas sertanejas, botina, sandália de palha, essas roupas coloridas, remendadas, essas fitas coloridas, tudo isso é uma coisa tipicamente nordestina. E a influência dos franceses, né, dos indígenas, dos escravos e do povão mesmo daquela época foi que deu-se essa dança bonita e gostosa de se assistir, né? E para quem gosta de participar, também é muito divertido, né? Vocês sabem por que a quadrilha ela tem padre, tem casamento, tem todos os elementos de um casamento, de assim, de uma celebração. Vocês sabem por quê? Vamos lá para as curiosidades sobre a dança chamada quadrilha. Historicamente falando, há quem diga que a quadrilha é uma encenação do casamento, porque naquela época, né, muito tempo atrás, quando a moça engravidava, era obrigada a casar. Aí daí surgiu a dança de quadrilha, aonde tem o noivo e a noiva, onde tem o padre, né, onde tem personagens de um casamento. Então, há quem diga que a quadrilha, nessa forma que a gente tem hoje, surgiu a partir disso, né? Do pai da moça obrigar o rapaz a casar porque ela estava grávida. Então, tudo aí é questão de histórica, né, pessoal? Se a gente for pesquisar mais a fundo, a gente vai encontrar mais coisas, né? Sempre com um ou dois, uma ou duas versões diferentes, mas não deixa de ser a versão que eu estou contando agora, de que foi trazida pelos portugueses com elementos franceses e que quando chegou aqui no Brasil se misturou com o povão e deu-se essa dança que é a quadrilha hoje em dia, que a gente tanto conhece, né? Que infelizmente esse ano a gente não vai poder ter a oportunidade novamente de assistir. Ok, pessoal? Então, é isso, nossa aula de educação física. Não tem atividade, ok? Mas as provas estão chegando, então é bom assistir esses vídeos e revendo quando puder, sempre que puder. Se não entendeu, voltar ao vídeo, porque as provas estão chegando. Então, vamos ser fiéis às provas, né? E quem sabe se o isolamento não acaba e as provas serão na sala de aula. Ok? Então, tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima aula.